Isso aí no seu status, né? Já tá aqui, Zan. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas é difícil quando a gente tá na prova, vem um atribulado, o enviado do diabo, ele vem totalmente carregado, todo pra tirar a tua paz e não entende. Primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Ó, que estão chegando aí esses vitoriosos. Sejam bem-vindos, queridos. Rapidinho, rapidinho, só pra gente não passar em branco, né? Nessa quarta-feira que Deus abençoou tanto, Deus abençoou a nossa vida, Deus abençoou o nosso culto, Deus abençoou a nossa igreja. Ele é um Deus maravilhoso. Paz, Lúcia, que estava hoje juntinho comigo lá na igreja da Cidade Dutra. Stephanie, seja bem-vinda. Beijos pro Yuri. Simone Ravaiane, paz, minha linda. Boa noite para vocês também. Que Deus abençoe fortemente a cada um. Eu vou deixar a Sandrinha dar uma paz aqui e vou falar pra ela ir lá no quentinho, tá bom? Ela vai ficar me espiando do quentinho. Ai, gente! Ai, foi tão bom o culto hoje, gente! A pastora tava lá conosco. Eita, glória! E que palavra! Ó, foi show! Glória a Deus. Vai lá, Sandrinha, vai no quentinho. Gente, vamos falar das coisas de Deus. Ela vai lá e logo tá o amigo dela lá também, né? Toda vez eu lembro da Irislene brincando. E do Yuri também. E, gente, é uma honra estar com vocês mais uma vez, falando das coisas de Deus, ministrando as coisas de Deus. Eu tô aqui num estacionamento em cima para poder pegar a internet, para poder falar com vocês na calmaria. Hoje o culto foi maravilhoso, foi incrível, gente. Paz, Juju, você tá aí, minha linda? Bruno Silva, Giovana, que tava junto no culto, que delícia. Hoje o culto foi maravilhoso e Deus deu coordenadas incríveis. Até o irmão Yassu falou assim: pastora, tudo que eu estava no coração, Deus usou você para falar no culto de hoje, né? Que foi uma reunião, mas eu trouxe uma palavrinha breve da ação de Deus sobre a vida da gente. Gente, como Deus é incrível. Como a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos entendendo que servir a Deus é simplesmente um sofrimento. Servir a Deus é um prazer, gente. Porque na verdade, quando nós servimos a Deus, na verdade nós somos servidos. Há um vazio que tem no coração do ser humano muito grande. E é um vazio que não está somente em algumas pessoas. É uma ansiedade, um desejo, um vazio, uma lacuna. E essa lacuna é o desligamento que o ser humano teve do nosso Deus, do nosso Criador. E por que uma pessoa, quando ela não busca Deus, ela vai ficando insuportável? Porque essa lacuna vai aumentando, esse desespero, essa ansiedade, esse vazio. E até nas crianças a gente percebe esse vazio, gente. Até nas criancinhas a gente percebe que dá esse desespero, porque é o lugar de Deus estar presente na vida da gente, é o lugar do Espírito Santo estar presente na vida da gente. Então, muitas vezes, erroneamente, as pessoas falam assim: servir a Deus é com sofrimento. Sofrimento, na verdade, é não estar a serviço do Rei. Sofrimento é não estar diante da vontade de Deus. E isso sim nos traz uma aflição, nos traz desespero, ansiedade, nos traz uma profundidade de algo a preencher. E quando nós servimos a Deus, ainda que vem lutas e lutas ferozes, porque o inimigo se arma até os dentes contra aqueles que buscam a Deus, e a palavra do Senhor diz que ele ruge como um leão em volta ao redor de nós, procurando a quem possa tragar. Mas ele não é um leão. Ele pode imitar, mas ele não é um leão.
Então, aí a gente percebe que há lutas, mas, queridos, são lutas que nos traz alívio, são lutas que nos traz perseverança, que nos traz um sentimento de algo realizado, de missão cumprida, de uma batalha que tem lógica. E eu entendo assim, né, que servir a Deus é uma honra, servir a Deus é um prazer, né, independente do que as pessoas falam, bem assim, eu não vou ser crente porque eu vou ter que deixar de fazer certas coisas. Na verdade, a gente deixa de ser idiota, né, essa é a grande verdade, porque quando nós servimos a Deus, passamos a usufruir de coisas que nunca iríamos usufruir, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E quando a gente serve a Deus, quando a gente está dentro da obra do Senhor, do reino de Deus, lutando, uns mais na vidraça, né, em cima de um púlpito, outros de uma missão mais secreta, mas todos nós servindo ao reino de Deus, a gente sente uma satisfação enorme. E aquele que, Jesus fala isso, né? Aquele que deixa pai, mãe, irmãos, por amor a mim, a vida por amor a mim, recebe 100 vezes mais, tanto lá na glória quanto aqui na terra também. E nós temos que aprender a requerer essa nossa herança, porque é uma herança que nos pertence. Então, passar a vida inteira assim, eu sou crente, vou estar sempre em sofrimento, né, em flagelo. Não, queridos, na verdade Deus, Ele nos dá o suprimento, Ele nos dá o que é necessário, Ele nos fortalece, Ele nos restitui, e nós temos que aprender a usufruir da herança, nós temos que aprender a usufruir daquilo que Jesus nos deu, que é o bater na porta e receber. É que muitas vezes nós queremos aquilo que da carne, então a gente fica, que sofrimento, que luta, né? Só um pouquinho, queridos, deixa eu guardar outro celular aqui que fica mais seguro, né? Que luta, que sofrimento, gente, vamos parar com isso, né? Desde quando o Senhor não abastece a nossa vida, desde quando o Senhor não restitui os nossos passos, desde quando Ele não coloca a nossa mesa, o mantimento, o suprimento, a companhia, a fidelidade dEle, o Espírito dEle que nos consola em todo o tempo, que nos edifica, que nos fortalece. E muitas vezes nós mesmos atropelamos as bênçãos que Deus tem para nos dar. Muitas vezes é isso que nós fazemos, atropelamos a nossa própria bênção. E o Senhor está ali de maneira miraculosa, colocando a nossa vida a cada passo sobre os cuidados e a unção dEle. E hoje eu falava lá na igreja que Deus, quando Ele nos dá uma bênção, Ele vem com força, gente. Ele vem com uma força muito grande. E nós temos a mania de achar que as coisas estão demorando, porque será que é de Deus, será que não é? As coisas de Deus vêm com uma força surpreendente. Tudo que já vem com uma dúvida, com deixa eu pensar. Gente, é melhor abrir mão. Porque quando Deus demora para fazer algo, a gente tem certeza que Ele está fazendo. Ainda que não está nas nossas mãos, vem uma certeza que Deus está trabalhando na vida da gente. E a gente sabe que se demorou e é da parte de Deus, é porque Ele está preparando tudo em nossa volta. Ele está preparando o cenário, o berço para a nossa bênção, a nossa mentalidade. Ele está preparando tudo para nós. E quando vem do adversário, é uma perda de tempo, a gente está perdendo tempo. Você percebe que tudo que está acontecendo, que não provém de Deus, faz somente você perder tempo. Não edifica nada, não consola nada, não te faz vencedor em nada, não te ensina em nada. Isso aí, é perda de tempo. E o diabo, ele é habilidoso em nos fazer perder tempo. Tempo precioso dado por Deus aqui para nós nessa terra. Então, saiba que o que vem do Senhor, Ele vem com uma força extraordinária. O que vem de Deus vem já modificando o nosso interior para nós
adquirirmos, sabermos manter essa bênção dentro de nós. E foi um pouquinho, né? Tô falando um pouquinho do que foi dito hoje lá na igreja da Cidade Dutra. E é uma oração muito poderosa, muito gostosa, com o pastor Mário, com o pessoalzinho, a Cléo cantou, a Babi, e comigo as minhas companheirinhas de quarta, que é a Sofia e a Samira, elas orando junto comigo, gente, que gracinha, elas se ajoelham, uma de cada lado. E começa, abençoa, abençoa, abençoa. Aí até a Samira não cansar e falar, amém, né? Ela já terminou a oraçãozinha dela. Mas que gracinha, gente, tão pequenininha, tão inspiradinhas por Deus, carinhosinhas. E eu senti muito agrado de Deus nessa quarta. E orei por você, né? Por você que estava aí ou trabalhando, ou passeando, ou descansando, não sei. Mas nós oramos por vocês também, para que fossem alcançados em nome de Jesus Cristo. E nos últimos tempos, Deus tem nos alertado para nós não ficarmos, né, viajando nessa terra sem poder usufruir daquilo que Ele tem nos dado. Disse Jesus, pedir e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo que pedir em meu nome, crendo, já recebeste. Então, vamos continuar nos posicionando. Uma das coisas que o inimigo coloca muito no coração do homem e da mulher que serve a Deus é se sentir inferior. Então nisso vai competindo com outros, nisso vai modificando as suas atitudes para se parecer com outras pessoas que são, ao modo nosso ver, bem vistas, e a gente deixa de fazer a própria missão que Deus tem nos dado, a missão que o Senhor colocou em nós. Então vamos parar de olhar para a vida alheia e ver que cada um de nós tem uma beleza, tem uma missão nessa terra, tem um propósito do Senhor através das nossas vidas, tem uma força de Deus vindo para nós. Então vamos continuar olhando para aquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Não na vida dos outros, na nossa, para edificarmos, para que haja consolação, para que haja vida através da nossa vida. Ai, que medo, né, gente? Ai, que medo. Deu medo agora. Se era, eu ri pra ele. Gente, porque eles falam assim, mas é tudo seguro. Nada é seguro, nada. Brasil, nada é seguro. Nós estamos vivendo uma época horrorosa de violência, de roubo, de maltratos. Gente, se eu lembrar que eu estou num país onde a maldade é privilegiada, eu fico assim muito triste, né, de pensar que nós estamos num país onde quem rouba, quem mata, quem corrompe, entra no poder, tem privilégios nas leis, tem privilégio, é solto. Então nós só temos um guardião por nós, que é o nosso Deus, né? Nos entristece, né, pensar dessa maneira. Mas o nosso reino não é aqui, o nosso reino é eterno. E Jesus mesmo falou, que adianta juntar tesouros, não ajunteis tesouro na terra onde a traça corrói, né? Onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói também, um negócio assim. Então, nosso tesouro está no céu. E fica aí, mais uma vez, essa dica gostosa para vocês lembrarem que nós temos heranças não somente na glória, mas heranças de paz aqui na terra, heranças de comunhão com Deus. E vamos requerer do nosso Senhor a capacidade para nós administrarmos os nossos bens, para administrarmos a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, para podermos crescer no meio de tantas dificuldades, para que possamos crescer. Não desista de lutar para ter uma vida confortável, sim, aqui, lutem, mas sempre colocando Jesus em primeiro lugar, porque a gente pode falar assim, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho, eu luto, mas se nos faltar saúde, se Deus não der saúde, quem nós somos? Não é verdade? Qualquer célula
desorganizada, desorganiza a vida de famílias inteiras. Então, vamos continuar depositando a nossa confiança no Senhor, o nosso entendimento nele, a nossa força nele, tá bom, queridos? Então, que Deus dê amanhã um dia super agradável para cada um de vocês, para cada um de nós. Amanhã, dia 10, né? Dia 10 de julho, passou tão depressa, de 2025, amanhã vai ser, e uma quinta-feira normal de trabalho. Então, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê capacidade para podermos multiplicar os nossos bens, para podermos multiplicar as nossas heranças, que amanhã seja um dia de vitória para cada um que está participando ao vivo agora, ou que vai participar mais tarde, que você possa crer mesmo em meio às dificuldades, ainda que venham lutas, ainda que venham desafios, que você esteja fortalecido em Deus e crendo fielmente que o Senhor não te desampara, que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, e Ele é o que supre as nossas necessidades. Não deixem de orar, não deixem de crer, não deixem de ler a palavra de Deus ou ouvi-la. Usufrui das coisas que vêm do Senhor, não se aparte da santidade que o Senhor tem colocado. Acredita em mim, o que vem de Deus não danifica a tua comunhão com Deus. Aquilo que vem de Deus não te separa de Deus. Boa noite. A saída é para... Reto. Isso. Obrigado. Nada. E o que vem do Senhor não danifica a sua intimidade com Deus. Então, você está com dúvida? Veja até onde a sua intimidade com Deus está sendo danificada com certa situação. O Senhor é aquele que te restaura em todo o tempo. Queridos, ainda que as pessoas ao teu redor te decepcionem, te traiam, lembra, são só seres humanos, mas o importante é você não decepcionar Deus, é você continuar com Deus. Não coloca a tua confiança em marido, em esposa, em filhos, em pai e mãe. Coloca a tua confiança hoje no Senhor. Lembre-se, o Senhor, Ele não te decepciona. Então continuem fortalecidos nele. Ainda que você olhe e fale, de que adiantou eu ter me humilhado? Que adiantou eu ter aguentado certas coisas? Eu não tenho valor dentro de casa. O seu valor está na glória. O seu valor está com Deus. E Ele está vendo a tua causa. Não desanime de buscar o Senhor. Não desanime de ser amigo e amiga de Deus, tá bom? Então que o Senhor esteja estendendo as misericórdias dele dia após dia na vida de vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Amo muito. Eu estava muito tristinha que eu não ia conseguir fazer. Muito tristinha mesmo. E agora eu tô feliz porque estive pertinho de vocês mais uma vez. E sábado, gente, vamos nos unir sábado na casa do Senhor? O Rodrigo Sato vai pregar, nós vamos ter louvor, vai ter aula com o Rodrigo Lima e provavelmente ele vai adorar a Deus com a gente, né, que é gostoso quando ele tá junto também. E vai estar a irmã Edneuza, ela é irmã da irmã Antônia Alencar, que ela quer testificar, então ela vai ter uns minutinhos lá para testificar com a gente. E você venha me ajudar nessa jornada. E no domingo tem culto, gente. E eu vou estar buscando ao Senhor para que o Senhor nos dê cultos muito especiais no domingo também. Muito vitoriosos. Eu vou estar lá junto com vocês, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de perseverança, de correção também. Eu corrijo mesmo. Corrijo o rebanho. Se o Senhor mandar, eu me auto também corrijo para que eu possa viver nesse mundo sem magoar o Espírito Santo. Amo todos vocês. Obrigada, Cléo. Obrigada, Simone, Giovana, Stephanie, Pastor Mário, Augusto, que está lá no Quentinho, Cassandra, em algum lugar. A Tamara. Quem mais está por aí? A Lu, a Ju. Todos vocês, queridos, que Deus abençoe. Não consigo ver, acho que a Francisca e o João Henrique também estão aí juntinho. Que Deus abençoe fortemente vocês. Ontem eu dei um pulinho, passei por Americana, mas eu estava ontem um bate-volta mesmo. Fui ontem à tarde, voltei ontem à noite, porque eu queria estar hoje no culto junto com a turminha. Deus abençoe a todos vocês. Beijos.